Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao 10º Congresso Goiano de Ciências do Esporte e 11º Congresso de Educação Física de Jataí, Goiás. Gostaria de cumprimentar a mesa e, ao me dirigir à professora Jeane Darina Bonifácio, secretária municipal de Educação, estendo os cumprimentos a todos os membros da mesa. Os cursos de Educação Física da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, em parceria com o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, através de sua Secretaria Estadual de Goiás, uniram esforços para a realização deste evento. O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBCE, fundado em 17 de setembro de 1978, é uma entidade científica que congrega pesquisadores ligados à área da educação física, ciências do esporte. O CBCE tem como um de seus objetivos principais a preocupação com a socialização da produção do conhecimento produzido pelo campo acadêmico da educação física. Em sua 10ª edição, o Congosce tem se mantido itinerante pelo estado de Goiás, viabilizando a interiorização do debate acadêmico e dando visibilidade à produção de conhecimentos, sempre em alerta sobre os temas relevantes e os desafios da área. Na 11ª edição, o CONEF contribui para a consolidação dos 27 anos do curso de Educação Física em Jataí. Outrora conhecido como a Semana Científica do curso de Educação Física, expressa o fomento à pesquisa, à produção do conhecimento e ao debate sobre a intervenção acadêmico-profissional na educação básica, no esporte, no lazer e na saúde. Nestes 27 anos de promoção da formação em educação física, no município de Jataí e na região, os docentes têm refletido sobre as alternativas e ações que podem promover mudanças significativas na prática pedagógica e profissional dos egressos dos cursos, intensificando as reflexões sobre o mundo do trabalho e suas conexões cotidianas com a vida social e política. Esta edição do Congresso, que reúne 2 eventos tradicionais do estado de Goiás, tem como tema Educação Física em tempos de novos contornos e demandas, e lança luz sobre o debate instaurado no Brasil desde o ano de 2015, quando o Conselho Nacional de Educação tornou público uma minuta de projeto de resolução que instituiria as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em educação física no país. No decorrer dos últimos 3 anos, os consensos e conflitos da educação física voltaram à cena nos debates sobre a licenciatura, o bacharelado, o mercado de trabalho, a formação, até que em dezembro de 2018, a resolução número 6 nos impõe 2 anos para intensificar esses referidos debates e adequar os cursos de graduação da área. É neste momento histórico que ora nos encontramos. Momento complexo para debater sobre qual a formação em educação física queremos. Para tanto, teremos nesses 3 dias de congresso atividades diversas que nos possibilitarão conhecer e reconhecer a proposta de formação em educação física para uma parcela significativa das instituições de ensino superior do estado de Goiás. É, nesse sentido, que a comissão organizadora do 10º Congosce e 11º CONEF, composta por docentes, discentes, técnicos administrativos e egressos apoiadores, tem naturalmente trabalhado
um ambiente acolhedor, propício ao debate e à tomada de conhecimento sobre a educação física no cenário nacional. Sejam bem-vindos e componham o congresso que, oficialmente, já começou. Muito obrigada. Distribuídas nos tempos e espaços da instituição formativa. Partindo daí, é importante observar, seguindo o autor fora dessa discussão de currículo, que é o Hegel, que é no conteúdo que se encontra a verdade do movimento do real. Portanto, a verdade está no conteúdo, dizia o Hegel lá na Ciência da Lógica. Então, é no currículo que a verdade dos projetos de formação e disputa se materializa. É ali no currículo que a disputa sobre quem serão, qual é a identidade profissional daqueles que são formados na área se constitui. Então, o currículo é um espaço importante de disputa de hegemonia. Não por acaso a disputa em torno do currículo oficial, que de acordo com Michael Apple, determina o conhecimento oficial a ser tratado na formação educativa, implicando inclusive naqueles conhecimentos que são alijados da formação. O currículo oficial são as diretrizes curriculares, no nosso caso aqui. Então, a disputa em torno do currículo oficial na esfera do Estado, historicamente tem envolvido forças sociais em presença, notadamente as frações de classe e de grupos sociais capazes de exercerem pressão na definição do conteúdo da formação profissional. Vários são os atores, não diria atores, são frações de classe que exercem pressão sobre a formação profissional da educação física. Ultimamente, fundamentalmente, ao setor empresarial ligado à indústria do fitness e do entretenimento, do lazer, aqueles que mais ocupam o espaço na esfera de poder e, ao mesmo tempo, de pressão. Muito menos do que aqueles atores do campo esportivo que, durante quase todo o século XX, influenciaram o debate na esfera do Estado. Nesse sentido, o currículo é um campo de disputa por hegemonia, é um terreno contestado. Não se trata apenas, portanto, de um documento prescritivo de caráter técnico. Em última instância, uma política curricular prescreve o tipo de trabalhador, ou mais, o tipo humano que se pretende formar para produzir e reproduzir as estruturas, processos e relações de uma determinada forma de sociabilidade. O currículo se constitui como um projeto de formação de um determinado tipo humano, um conjunto componente dinâmico de conhecimentos, habilidades, valores, saberes, transmitidos consciente e sistematicamente para a formação de indivíduos de acordo com uma determinada concepção de humanidade, mundo e sociedade. Desde essa perspectiva, as diretrizes curriculares nacionais da educação física se constituem como expressão das lutas sociais em torno da formação da área. Tal luta envolve um conjunto de sujeitos individuais e, sobretudo, coletivos, disputando concretamente o conteúdo e as finalidades de formação da força de trabalho, ou, segundo os documentos de recursos humanos, na área de educação física e esporte. Aquilo que numa leitura preliminar do documento, por exemplo, pode ser entendido como uma tentativa de ampliação da concepção geral de educação física que sustenta a formação, na minha leitura, é antes a busca de construção de um consentimento ativo por meio da incorporação de reivindicações, temas, conceitos, ideias do campo mais progressista, sem, no entanto, recuar naquilo que é central, o currículo por competências e a formação flexível. Então, por exemplo, quando você pega um dos parágrafos que vai dizer que a educação física trata, e aí vai, um conjunto de objetos, movimento humano, motricidade humana, cultura do movimento corporal e atividade física, na verdade é a tentativa de costurar um consenso daquilo que não há consenso na nossa área, atendendo uma parte dos setores progressista e alijando uma parte bem significativa, inclusive inventando um conceito que na nossa área até agora eu não tinha visto, que era a cultura corporal, cultura do movimento corporal. Curioso, né? Concordando com o Luiz Dourado, o João Oliveira e o Afrânio Catani,
As políticas curriculares desenvolvidas pelo Estado brasileiro desde a segunda metade da década de 90, o Álvaro Hipólito, que é um professor da Federal de Pelotas, vai dizer que é antes, começa na década de 80, né? A 03 de 87, por exemplo, a gente já pode inferir que é um pouco desse movimento das políticas curriculares sob o signo do neoliberalismo. Então, essas políticas curriculares devem ser compreendidas no interior das mudanças substantivas que o mundo do trabalho vem sofrendo como parte das respostas à crise estrutural do capital. No quadro de uma crise estrutural de caráter endêmico, contínuo e rastejante do capitalismo em escala global, o sistema do capital produz um conjunto de respostas que podem ser resumidas numa tríade perversa. A primeira das respostas é o programa político do neoliberalismo, que reforma o Estado de acordo com a prerrogativa de assegurar as condições de funcionamento do mercado e garantir os mecanismos de reprodução da propriedade privada. Para isso é preciso que a gente entenda que o Estado nem diminui, nem desaparece, porque ele é funcional à estrutura do capital. O Estado não pode deixar de existir sob a ordem do capital. Mas o Estado passa a assumir uma função que o Antônio Gramsci chamava de integral. Ela reúne sociedade política e sociedade civil para formar o consentimento ativo, para produzir hegemonia. Então, o neoliberalismo não é só um conjunto de políticas econômicas. Como dizia o Perry Anderson, o neoliberalismo economicamente é um fracasso, mas ideologicamente é um sucesso. A formação do sujeito neoliberal, o resultado a gente está vendo cotidianamente ao nosso lado, inclusive. Egoísta, individualista, empreendedor, competitivo, se não violento, fratricida, por que não dizer? Porque o outro é sempre o outro a ser eliminado. O segundo caráter da resposta é a financiarização, da resposta do capital à sua crise, é a financiarização mundializada da economia, o que acaba por fetichizar o capital, criando formas fictícias de expansão do capital, contornando aquilo que é seu núcleo central, que é a produção. O problema é que isso, para o próprio capital, é letal, né? A gente vê atualmente a crise do capital exatamente por incapacidade de produção de valor e de valorização do valor. Quer dizer, a acumulação se dá na esfera financeira, mas o capital é produzido na esfera da produção, e a esfera da produção é retraída. Então, da onde vem a acumulação? Ela vem da especulação. Agora eles estão cobrando da conta. E como é que eles cobram a conta? Diminuindo o salário. De que jeito que diminui o salário? Diminui o salário real e diminui o salário social. Acaba com o direito social, que é salário social, e reduz salário real, congela, faz reforma da Previdência, etc, etc. Mas o que é mais importante nessa reflexão, que mais vem na esteira dessas duas outras, é a resposta do capital que é conhecida como reestruturação produtiva e que eu chamo aqui de reordenamento da produção, que é um conjunto multifacetado de estruturas, processos e relações que modificam substancialmente o mundo do trabalho. Aqui eu destaco apenas sua tendência central e algumas de suas formas. As tendências centrais do reordenamento do mundo do trabalho são, primeiro, a flexibilização do uso, remuneração, qualificação e tempo de trabalho, que a força de trabalho é empregada, juntamente com a derrogação do aparelho jurídico-político que regula as relações de trabalho e capitalismo. Esse é o primeiro aspecto, flexibiliza o trabalho no emprego e flexibiliza todo o arcabouço jurídico-político que regula a relação entre capital e trabalho. Derroga e altera a favor do capital. É o que aconteceu, por exemplo, com a reforma trabalhista ou a contra-reforma trabalhista que se processou em 2017. O segundo aspecto, que também é central no reordenamento do mundo do trabalho, é o processo de estruturação. Notem, esse ponto é importante. É o processo de estruturação da precarização do mundo do trabalho. A precariedade não é um fator alheio, não é um fator irrisório, não é um fator
que vai acontecer diante de uma circunstância conjuntural específica. Ela se torna parte da estrutura do novo mundo do trabalho. A norma passa a ser, a norma do emprego da força de trabalho passa a ser a intermitência, o trabalho infinizado, as formas atípicas de emprego, a bolsa, o trabalho voluntário, etc, etc. No plano da educação física, isso pode ser verificado, por exemplo, na expansão em escala geométrica da mercantilização da cultura corporal e a correspondente criação de um mercado de trabalho altamente desregulamentado, precário, com níveis elevados de exploração. O que eu estou falando? Jornadas de trabalho longas, extensas, né? O camarada trabalha de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, começa às 6 horas da manhã e sai da academia meia-noite, tem academia que já funciona 24 horas por dia, etc, etc, etc. Além das jornadas longas e extensas, pouco emprego de força de trabalho formal. No mundo do trabalho, da educação física, a formalização do trabalho é um ser quase não existente, eu diria assim. Emprego com carteira, coisa rara, carteira assinada. O descarte de trabalhadores face à degradação da sua estética mercantil, quer dizer, ficou velho e gordinho, está fora. Enquanto está legal, bonitão, tem emprego. Saiu do padrão da estética da mercadoria de si mesmo. E não menos importante, acho que todo mundo deve reconhecer isso, sobretudo os estudantes, o uso contínuo de contrato de estágio como forma de emprego disfarçado. Isso é uma praga no campo da educação física. Do ponto de vista da flexibilidade como norma, também é algo recorrente dos professores de educação física. O caráter multifuncional do professor de educação física, da professora, permite que o mesmo, quando perde seus alunos nos ciclos inconstantes de fluxo de clientes, de academias e atendimentos personalizados, vá dar aula em escola, procure emprego em unidade de saúde pública, faça um pico em clube esportivo nas férias, no final de semana, e se nada acharem ele no mundo do trabalho, vão vender celular, vira motorista de aplicativo. Esse é o cenário da flexibilidade, ou da flexibilização e da precarização do mundo do trabalho e suas contrafaces na educação física. E o pior de tudo é que esse é o modelo de formação para o trabalho que as diretrizes curriculares nacionais se orientam. Não é outro. É para esse tipo de formação que essas diretrizes pensam. O que a gente pode fazer com isso é outra coisa, né? A gente pode quebrar os ovos e fazer uma omelete melhor. Portanto, no âmbito dos documentos curriculares, pensando como é que isso se materializa no currículo, a gente identifica duas coisas. O nome desse negócio é competência ou formação por competência e flexibilização curricular. De acordo com a Marisa Nogueira Ramos, o fundamento do currículo por competências é a redefinição do sentido dos conteúdos de ensino de modo a atribuir sentido prático, nota esse sentido prático, se a gente observar a diretriz curricular da educação física, o impulso à prática é o elemento central daquele documento, isso tem uma razão de ser. Então, o modo de atribuir sentido prático aos saberes escolares, abandonando a preeminência dos saberes disciplinares para se centrar em competências supostamente verificáveis em situações e tarefas específicas. Em síntese, em vez de partir de um corpo de conteúdos disciplinares existentes, com base no qual se efetuam escolhas para cobrir os conhecimentos considerados mais importantes, a elaboração do currículo por competências, que é o caso das diretrizes curriculares, parte das análises de situações concretas e da definição de competências requeridas para essas situações, recorrendo às disciplinas somente na medida das necessidades exigidas pelo movimento dessas competências. Trata-se de um currículo pragmático, assentado na formação de habilidades e comportamentos subjetivos orientados para a resolução de problemas. Essa é a base das diretrizes curriculares, como é a base de toda a política curricular organizada pelo Estado brasileiro desde a década de 90, não é uma especificidade nossa. Essa concepção, ainda segundo Ramos, requer que a elaboração dos currículos ocorra por contato direto com a situação do trabalho,
o que exige que um dos procedimentos prévios à elaboração curricular pela escola ou pela universidade seja a análise dos processos de trabalho para os quais pretende formar. Não por acaso, desde as diretrizes de 2004, o principal objeto da nossa discussão não é a formação, é onde o aluno vai trabalhar, como ele vai trabalhar naquele lugar. E é isso que, em larga medida, tem delimitado as nossas formulações para a formação na área. Daí que nessas diretrizes curriculares vocês vão enxergar coisas do tipo curricularização da extensão, expansão da carga horária de estágio, que ultrapassa, por exemplo, as diretrizes curriculares de formação de professores, que lá são 400 horas, se você pegar a diretriz são 640, mesmo para a formação de professores, corresponde a 20%, 20% de 3.200 das 640 horas. Então, exigência de atividades práticas curriculares, as famosas práticas, PCC, práticas como componente curricular. Agora está expandindo, são atividades práticas curriculares, integradas, articuladas, etc. É um currículo prático. Coisa que não é novidade na educação física, vamos combinar, né? Porque de prática a gente sabe bem, de bastante. É bastante elucidativo que a proposta predominante das políticas curriculares para a graduação no Brasil, em todas as áreas, estejam assentadas no seguinte tripé: flexibilização curricular, de modo a permitir permanente adequação às mudanças frequentes do mundo do trabalho e às demandas do mercado educacional. No interior do cotidiano das instituições, isso aparece muito com a ideia do fetiche da liberdade. O estudante tem liberdade de escolher que disciplina ele faz, então a gente precisa apresentar um currículo flexível para ele ter escolha, trajetórias flexíveis e etc. Do ponto de vista mais geral da legislação, diz respeito a currículos que sejam capazes de se adequar às mudanças constantes do mundo do trabalho. No nosso caso, por exemplo, imagina acompanhar o mercado fitness. Isso é uma loucura, né? Ninguém conseguiria. Cada semana tem uma nova moda. Nem sei qual é a mais recente. Sem contar a repaginação de coisas velhas, do tipo treinamento resistido, que é nada mais do que musculação, né? Bobagem. Assim. O segundo ponto do tripé é que currículo e pedagogia das competências reúnem pragmatismo no âmbito teórico-prático da formação, fundamentado numa concepção técnica e psicologizante de competências individuais formadas na interação dos sujeitos com o ambiente de trabalho. A base psicologizante da nossa diretriz curricular, ou das diretrizes curriculares em geral, é o construtivismo como teoria psicológica. O terceiro tripé, que para mim é o não menos importante, é o recuo da teoria como forma de higienizar o conhecimento sistematizado da formação profissional, né? Fundamentalmente baseado no ceticismo epistemológico e no apego ao cotidiano. O importante é o cotidiano, é o aluno estar próximo do cotidiano, é ele enfiar a cara no chão da escola, é enfiar a cara no chão do SUS, da academia, né? Como o cotidiano fosse formar o sujeito. E aqui eu não estou negando a importância da interação com o mundo do trabalho, mas eu estou observando ou apontando um problema de que esse apego ao cotidiano está assentado numa prerrogativa de recuo da teoria, de recusa da teoria na formação. E o problema disso tudo é que isso pegou nossos estudantes, né? Os nossos estudantes hoje, em geral, estou falando dos nossos de educação física, não, os estudantes em geral têm um certo horror à teoria. O que é, do ponto de vista da formação, a tragédia. Na educação física, isso tende a ser mais perverso, face à histórica aversão ao universo da teoria, do debate acadêmico e político, como dizia o Lino Castellani, matizado com a característica pragmática e instrumental, quase que ontológica da nossa área. Veja bem, um estudo muito sério da professora Ângela Azevedo, lá da Federal do Rio de Janeiro, ainda a dissertação de mestrado dela, vinha demonstrando que
né? De todas as reformas curriculares que a educação física sofreu desde 1939, que foram 4, ela analisou até a de 2004, todas tinham um eixo central: técnico, médico, biológico, esportiva. A base da formação da educação física até 2004 ainda era essa. Suspeito que até 2018 ainda seja, né? Pelo menos naquilo que o documento apresenta. Bom, poderia se objetar qual seria o problema de as diretrizes curriculares estarem centradas na pedagogia das competências e na flexibilização curricular. Para mim, a resposta para isso não é muito difícil, né? Porque, primeiro, que o fundamento da formação das competências está assentada nos seguintes princípios: subordinação da educação à estrutura e lógica econômica, com a finalidade básica de formar capital humano capaz de dar dinamicidade e competitividade aos mercados nacionais face à competição internacional, formação baseada numa perspectiva pragmática e orientada para a resolução dos problemas, com um claro rebaixamento intelectual, moral e corporal, cultural, por que não dizer dos estudantes, deflagrando um desmonte da própria ideia de universidade. O próprio sentido de universidade é desmontado por essas políticas curriculares. Formação que se adapte constantemente às mudanças do mercado de trabalho, ao invés de uma formação consolidada na apropriação dos conhecimentos sistematizados mais avançados no plano da ciência, da cultura, da sociabilidade. E a adaptação psicológica dos trabalhadores às condições de precariedade, dado pelos ciclos da empregabilidade e do empreendedorismo. Não nos esqueçamos que a identidade institucional da UFG é de ser uma universidade empreendedora, não é verdade? Então, aquilo que corresponderia a um aspecto de diferenciação do indivíduo, que são as competências, se torna um fator econômico revertido em benefício do consentimento ativo. Ao invés da competência ser algo inerente ao sujeito, né, livremente formado, autenticamente formado na sua condição de individualidade social, né, é parte de um processo de adequação dele ao ordenamento das mudanças do mundo do trabalho. Ou seja, aquilo que as análises sociais advindas da teoria social crítica denominam de captura, manipulação e sequestro da subjetividade dos trabalhadores pelo capital se desdobra do mundo da produção para o mundo da formação. Então é nesse sentido que compreendo que as políticas curriculares fazem parte das ações do Estado integrado, como eu dizia no começo, ou seja, é parte da pedagogia política do Estado burguês, no sentido de conformar psicofisicamente e ético-politicamente as classes sociais subalternas para o consentimento ativo em relação ao bloco histórico do poder. Desculpa a balbúrdia, vou continuar fazendo. As políticas curriculares para o ensino superior, portanto, para a educação física, correspondem ao processo de formação do novo intelectual urbano adequado às condições de crise do capital, com a função de reproduzir o ordenamento social em duas frentes. Então, o professor de educação física tem duas tarefas diante dessas diretrizes. Primeiro, como força de trabalho técnica, isto é, trabalho complexo ou semi-complexo, com função de valorização do valor em mercados emergentes ou consolidados. A primeira tarefa é essa, é ser força de trabalho para ser mercantilizada no mercado de trabalho. O segundo, e esse para mim mais perigoso, é a função de divulgador da concepção de mundo hegemônico. Esse cumpre um papel fundamental da educação física na sociedade civil de acordo com o Estado integrado. Curiosa e lamentavelmente, as observações que Michael Apple apresentou ainda na década de 80 se materializam vivamente nas políticas curriculares atuais para a formação profissional em nível de graduação no país e também para a educação física. O bloco hegemônico que vem atuando fortemente na formulação de diretrizes curriculares é formado pela chamada nova direita. Veja, a nova direita não é nova, é da década de 80. Né? Como o capitalismo brasileiro é um capitalismo tardio, tardio não só no sentido de bárbaro, mas no sentido de atrasado também, a nova direita que surgiu na década de 70 no neoliberalismo norte-americano aparece agora com a face que o Michael Apple já identificava naquele período. Então essa nova direita que formula essas novas diretrizes é formada por 4 frações importantes de classe.
cujas ações sobre os currículos são cada vez mais perdulares para o projeto de formação amparada em perspectivas emancipatórias. O primeiro grupo, e é o mais importante, porque ele que dá diretriz, tanto na esfera do Estado como na esfera da sociedade civil, são os neoliberais e a agenda de modernização conservadora. Para os neoliberais, a prerrogativa curricular é de constituir a educação como mercadoria, seja no sentido literal de comercialização da certificação, vender certificado, seja na adoção de mecanismos de mercado na regulação da oferta, avaliação e do trabalho docente-discente. Currículos padronizados, regulados por sistemas avaliativos também padronizados, adequação curricular e demandas do mercado, são formas de operacionalização do grupo dos neoliberais que fazem parte da nova direita. O segundo grupo, não menos importante, são os chamados neoconservadores. Para os neoconservadores, a ideia central dos currículos é tecnificá-los e controlar as pautas morais e valorativas que extrapolam a noção de conhecimento oficial. A perspectiva para os neoconservadores é regular o currículo a partir de conteúdos considerados tradicionais e técnicos e esvaziar a formação de conteúdos formativos, reflexivos e críticos. Por exemplo, o que está sendo dito na esfera do Ministério da Educação e na própria Presidência da República, que a formação pode tratar de política, tem que formar gente para trabalhar. O terceiro grupo, cada vez mais crescente, para mim cada vez mais perigoso também, é aquele que o Michael Apple chama de populistas autoritários. Comumente são fundamentalistas cristãos e evangélicos, segundo Michael Apple, que negam ou colocam em questão a razão e pretendem promover as pautas morais cristãs e os escritos religiosos como base da formação escolar. Atual isso, Ele escreveu isso na década de 80. Preocupam-se com questões relacionadas com a sexualidade e o corpo e defendem uma perspectiva de formação pautada por uma noção de família segundo interpretações tradicionais religiosas. Como é atual? Quando eu li isso, eu fiquei assim, ele estava falando do Brasil em 2019? Por fim, há um quarto grupo. Esse grupo são os tecnocratas, que veem nos currículos uma forma de regular, controlar e gerenciar insumos e custos. A concepção de currículo aqui é subordinada aos pressupostos do gerencialismo. Isso é, subordinar os fins aos meios, adotar mecanismos de gerenciamento mercantil no âmbito escolar, pressupor a racionalidade, eficiência, eficácia e produtividade como meio de organizar currículos. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, e isso, de certo modo, apresenta para a gente o que é o panorama e quem são os setores que estão formulando as diretrizes curriculares. As políticas curriculares que se desdobraram na educação física, em larga medida, carecem de um debate mais amplo na área, embora uma parte desse debate tenha sido feito. Paulo participou de muitas audiências lá em Brasília sobre isso. Mas a gente sabe o quão limitado foi o conjunto do debate face àquilo que a própria área de educação física pensa. Bom, concluindo minha fala, e tentando responder sobre o que fazer diante desse quadro, eu sou mais esperançoso, porque eu concordo com a Alice Macedo, quando ela vai dizer, olha, as políticas curriculares, elas se apresentam na esfera do Estado como prescrição, mas do ponto de vista local, do lugar em que o currículo se efetiva, em que o currículo se manifesta, se materializa, é possível atuar na contramão, a contrapelo, criar projetos formativos que, partindo das diretrizes, avance sobre elas. Eu acho que o nosso exercício no momento é exatamente de atuar na contradição. Eu acho que a educação física já amadureceu o suficiente, talvez nossa área seja aquela que mais teima nisto, em pensar que as diretrizes curriculares não fecham o ciclo de constituir projetos de formação melhores do que as próprias diretrizes apresentam. Já passou da época da gente imaginar que lá no Ministério da Educação
um projeto de diretriz curricular de caráter que apresenta um projeto de formação unilateral, vá se apresentar. Não vá. Não vai, porque o projeto de formação unilateral é um projeto contrário ao ordenamento do capital. E mais, é um projeto que não tem eco na nossa área, é um projeto que tem pouco desdobramento na nossa área. Então não é lá o nosso objeto de disputa, porque lá a gente vai perder cedo. O nosso lugar de disputa com as diretrizes curriculares é na nossa instituição, com os nossos colegas, com os nossos pares, com os nossos estudantes. É ali que a gente vai conseguir aprender e apresentar projetos de formação que extrapolem qualitativamente aquilo que as diretrizes colocam como limites. Né? Então, para mim, 3 pontos são fundamentais aqui. Primeiro ponto é que existe um espaço importante entre o trabalho prescrito e o trabalho real. E esse lugar entre o trabalho prescrito e o trabalho real precisa ser melhor aproveitado. O currículo prescrito não é uma forma e uma determinação in limine. Ao contrário, se constitui como uma diretriz que deve ser discutida, debatida e reconstruída nas condições locais. O que a própria diretriz prevê, vamos combinar. O segundo ponto é que há uma diferença entre o tempo da política e o tempo da formação. Portanto, partindo das possibilidades dadas pela relativa autonomia das instituições, é possível instituir uma nova temporalidade de formação ampliada, generalista e de qualidade científica, cultural, social e política, a partir do debate profundo na comunidade acadêmica que compõe o espaço local e as redes de comunicação possíveis de serem elaboradas, associações sindicais, acadêmicas, estudantis e profissionais, no sentido de construir propostas de formação que ultrapassem os limites propostos nas políticas curriculares atuais. Por fim, no interior da universidade sitiada, que é essa que a gente vive hoje, é preciso uma proposta de currículo que ultrapasse essa condição de sítio, precisa fomentar e aprofundar a crítica rigorosa, a crítica como método, o pensamento profundo, o pensamento teórico, sustentado na investigação da realidade, em conceitos clássicos e atuais sobre a análise do real. Também é preciso de análises concretas sobre o movimento concreto da realidade. Não adianta também ficar fazendo análise abstrata do real e tentar encaixar a realidade no conceito. E por fim, talvez o mais importante, é preciso muita organização coletiva, politicamente organizada, para superar as condições do currículo e da própria universidade sitiada. Então, esse é o pouco que eu queria falar. Obrigado pela paciência e espero que dê tempo de a gente conversar pelo menos um pouquinho. Obrigado. Agradecemos o professor Hugo pela exposição inicial aí em forma de conferência, e nesse momento nós abrimos então para a participação e intervenções daqueles que se sentirem motivados, com a ressalva de que eu vou dar um prazo, se aí eu já tenho algumas questões para a gente pelo menos iniciar a conversa, né? Lilian, Júlio, deixa eu contar primeiro para a gente ver. Pedir ajuda aí de alguém. Como é que a gente vai fazer com o microfone? É esse aqui mesmo que eu vou levar aí? Ah, não, vai até lá? Ou a gente pega aqui? Vou pegar. Tudo bem. Então, Lilian, você, e eu peço para o Júlio já também ficar de prontidão aí. Boa noite a todos e todas.
Parabéns pela exposição. Nós vamos retomar essa discussão na mesa de encerramento, mas alguns pontos eu acho que realmente é o capítulo 1, né? Então acho que eu queria só que você falasse um pouco mais sobre essa questão, né? Essa linha tênue entre formação e a preparação para o mundo do trabalho, porque realmente na reformulação das diretrizes, nós estamos lá na ESEFEG passando por esse processo, o Paulo vai falar melhor sobre isso, com certeza na mesa de encerramento, e desde as outras diretrizes também, isso está presente de forma muito evidente, né? E eu que estou diretamente no estágio, isso é mais evidente ainda, né? A discussão, ela predominantemente, ela tem sido feita na discussão onde o aluno vai trabalhar. Quando a gente vai discutir a reformulação do estágio, quantos estágios, qual carga horária, qual lugar que o aluno tem que trabalhar, quais caminhos que as novas diretrizes apontam, né? Está lá a dimensão da saúde pública, do SUS, né? Agora incorporada aí junto com a licenciatura. Na licenciatura, educação básica, educação infantil, fundamental, médio. E essa discussão é muito cara para nós, pensando aí na questão que você coloca da crítica como método, né? Eu que estudo teoria crítica, acho importante a discussão da crítica imanente e a discussão que eu fiz na minha tese. Então, essa discussão não é formação, né? Qual que é essa alternância, digamos assim, né? Entre a discussão da formação e de onde o aluno, o egresso de educação física vai trabalhar, né? Porque a discussão do mundo do trabalho, ela perpassa toda a base das diretrizes, né? Afinal de contas, lidar com formação é lidar com a discussão do mundo do trabalho, é indissociável. Mas eu queria que você falasse um pouco mais disso, dessa polaridade que muitas vezes se traduz aí quando a gente vai reformular os currículos. Eu sou da ESEFEG, tá, gente? Para quem não me conhece. Boa noite, eu sou Júlio César, sou licenciado pela ESEFEG também e atualmente eu sou aluno do programa de pós-graduação aqui de Jataí, em educação. Na verdade não é uma pergunta, é mais uma curiosidade que eu tenho, e talvez pelo fato de ter alguns graduandos aqui também, essa dúvida e essa necessidade de saber acerca do que eu vou perguntar, talvez também seja compartilhada por boa parte deles. Bom, tínhamos em 2015, a partir da minuta do projeto de resolução e das discussões feitas nas cidades de Goiânia, em Brasília, algumas outras, como por exemplo o Juiz de Fora, um contexto onde tanto a Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física, como alguns outros grupos, como por exemplo o grupo da professora Celita Farel, acordava em relação e acatava a proposta daquela minuta, do que estava sendo discutido naquela minuta. Pelo menos essa é a leitura que eu faço. E você apresenta em relação às últimas diretrizes promulgadas, as de dezembro do ano passado, um contexto outro, né? E eu gostaria de saber, nesse interim de tempo, o que a gente perdeu, o que tem sido nesse contexto todo, nesse interim de tempo, o que aconteceu de fato para que a gente chegasse a esse momento, né? A revista Pensar a Prática tem publicado um dossiê em relação a isso, mas é um dossiê do ano de 2016 ainda, e me carece um pouco de conhecimento acerca de algumas coisas que aconteceram nesse desenvolvimento e que às vezes não é compartilhado somente por mim, né? Mas pessoas têm dúvida acerca disso. Gostaria de parabenizar a forma. Tem mais alguém aqui? A gente passa para o professor trabalhar essas questões, enquanto isso o pessoal vai aquecendo. Bom, é duro que você começa com fogo amigo, né? Assim, a esposa vem e faz uma pergunta difícil para a gente. Assim, tá bom. Ainda coloca a gente na fogueira lá com os outros amigos aí.
mas é feio. Bom, a primeira coisa, eu vou responder o Júlio primeiro, porque eu acho que o Paulo tem mais dados, Júlio, que participou mais ativamente do percurso da construção das diretrizes. O Paulo, depois, se quiser falar um pouco, ainda hoje, sobre o que ocorreu, né? Assim, não avalio, na verdade, né? Avalio que, primeira coisa, instaurado o processo de revisão das diretrizes curriculares em função do novo Plano Nacional de Educação, né? Novo ciclo, após mais de 10 anos, né? As diretrizes precisam ser reformuladas a cada 10 anos, avaliadas e reformuladas. Se instaurou um processo de revisão das diretrizes curriculares que inicia em um governo eleito e termina num governo golpista, né? Com alteração de toda a composição do CNE, com alteração da correlação de forças, com alteração da interlocução com a própria área, né? Com definições importantes no campo da educação, de políticas educacionais que influenciaram diretamente as diretrizes curriculares de todas as áreas, aquelas que eu acabei citando no início da minha fala. Então isso alterou todo o cenário e se desdobrou em uma diretriz curricular que, na minha leitura, essa é a minha leitura, não é da CELI, não é da executiva, sou eu fazendo as minhas reflexões, né? Na minha leitura, ela tem esse caráter. Em larga medida, ela tende a mudar para tudo ficar como está, porque, no fundo, aquilo que é princípio das diretrizes permanece, né? Um currículo baseado em competências e a flexibilização curricular como princípio são os elementos norteadores das diretrizes. Que não poderia ser diferente, né? Não foi diferente no governo chamado democrático popular, nada se alterou desse ponto de vista, a mesma prerrogativa de formação estava no horizonte, né? Quiçá no governo de caráter golpista que assume, né? Então, em larga medida, né? Eu não sei se havia um consenso da CELI e a Executiva Nacional com a formulação que estava sendo colocada, até porque estava em disputa em 2015. Haviam várias ideias, na mesa tinha várias discussões colocadas. E para ser mais exato, havia uma predominância, por que não dizer uma hegemonização das estaduais de São Paulo, no sentido de dar uma direção para a formação, né, que caminhava para uma certa unificação, um certo arranjo da unificação. Como é que ficou? Ficou essa postura de um possível consenso, né? Eu não sei se vocês se lembram, tem gente aqui que é mais jovem, mas tem gente aqui que é mais jovem há mais tempo, né? Que acompanhou as reformas de 2004. Em 2004 aconteceu uma coisa semelhante, né? Assim, estava em disputa na área, me desculpe o CBCE, que eu gosto tanto, mas uma parte do CBCE abandonou a discussão que estava sendo feita no GT Formação e Mundo do Trabalho, foi lá para a CNE, para a CESU, e fez o chamado consenso possível que gerou a época, a diretriz de 2004. Me parece que não foi muito diferente, só não teve um consenso possível nessa época agora, né? Assim, o próprio governo fechou as portas e apresentou a diretriz no apagar das luzes de 2018, né? Já acabando o governo. Quer dizer, suspendeu um debate que vinha sendo feito, importante, com a comunidade acadêmica, com a comunidade profissional, e aprovou essa posição da CELI, da Executiva Nacional. Da Executiva Nacional hoje me parece que é semelhante à posição da CELI, da Executiva Nacional, em 2004, revoga tudo. Que para mim é uma tremenda bobagem, não vai revogar e ainda vai abrir a possibilidade de colocar uma coisa pior. Então deixa essa aí do jeito que está, que dá para fazer alguma coisa com ela. Porque se deixar para o governo reformular esse trem do jeito que esse setor quer, o LEPE, o Executivo Nacional quer, nós vamos criar uma celeuma, porque nós temos um governo de caráter fascista, olha as coisas. Eu não sei se todo mundo conhece a história do fascismo, mas uma das premissas da formação do fascismo é o esporte e a ginástica. Abre a brecha para isso para os militares.
Deixa do jeito que está, a gente pode fazer alguma coisa lá na unidade. Esse é pelo menos o jeito que eu penso, né? Lília, bom, a questão formação e mundo do trabalho, essa a gente precisaria de um quarto período, né? Eu posso dizer basicamente um aspecto que na educação física, primeiro, a educação física discute mal o mundo do trabalho. Mal o mundo do trabalho. Não estou dizendo que algumas pessoas discutem bem, existem, mas no geral a educação física é igual a psicologia. Eu me enfiei no curso de psicologia do psicologia e descobri que a psicologia e a educação física têm afinidades eletivas. E não é só o casamento do Luiz, não. São afinidades muito eletivas, a biologização histórica está presente lá, a naturalização do indivíduo humano, o predomínio de ciências conservadoras, a ideia da adaptação do indivíduo, é uma coisa impressionante, assim, né? Naquilo que há de pior, a gente tem muita parceria. Mas eu estou falando da psicologia porque o Vanderlei Couto escrevia lá na década de 80, na tese dele, fazendo uma crítica à psicologia, que era a seguinte: olha, a psicologia é engraçada, porque quando ela vai analisar o indivíduo é aquele sujeito da novela. Ele tem família, vive em conflito familiar, em conflito sexual, mas trabalhar ninguém trabalha. Então, o trabalho para a psicologia não é uma categoria importante, secundária, marginal. Eu diria que a educação física é a mesma coisa. O trabalho é uma categoria marginal na educação física do ponto de vista teórico, do ponto de vista da formação, mas do ponto de vista concreto, o trabalho, não só porque o trabalho é ontológico, que forma o ser humano, que constitui nossa condição humana, etc, etc, mas o trabalho foi aquilo que constituiu a própria possibilidade de existência da educação física moderna. Se você volta aos clássicos da educação física, sobretudo ali na Europa, você pega Philippe Thiriet, Etienne Marré, e outros autores, tanto da ginástica francesa, como da ginástica alemã, sueca, Ling, etc., você vai verificar que a base da formação da educação física é formar um sujeito produtivo, ou o famoso corpo produtivo para o trabalho. E é desse desdobramento que a educação física toda se constitui no século XX. Quando o movimento de renovação da nossa área foi fazer a autocrítica, uma das coisas que entrou junto com o bebê e a água da bacia fora foi o trabalho. Eu não sei se todo mundo aqui se lembra daquele texto do Walter Bracht, Educação Física e Aprendizagem Social, e o próprio coletivo de autores. O coletivo de autores é Educação Física e Linguagem. Cultura corporal é linguagem. Começa daí. Se o modelo da análise for do trabalho como elemento constitutivo, cultura corporal não é linguagem. A linguagem é uma expressão só, uma delas, e nem a mais importante. O Walter Bracht dizia assim: olha, a educação física tem um papel de educar para o lazer. Educar para o lazer, para o tempo livre, é o papel da educação física. Por quê? Porque a análise é que o trabalho, conforme a característica do trabalho, de acordo com o ordenamento social do capital, aliena. Então é melhor a gente esquecer o trabalho e vamos para outras esferas. Então, essa ausência do trabalho como categoria central na educação física é um elemento que explica um pouco dessa dificuldade. Por que eu estou falando isso? Agora eu vou ser breve. Primeiro, há uma compreensão equivocada na nossa área que formação coloca o sujeito para atuar no mercado de trabalho. Há uma identidade entre formação e atuação no mercado de trabalho. A formação habilita para, não necessariamente coloca o sujeito no mundo do trabalho. Segundo, a formação habilita em parte, porque o capital faz questão de formar seus próprios quadros no mundo do trabalho. Pega um texto já antigo, mas ainda bastante importante, que se chama Trabalho e Capital Monopolista, de um autor que se chama Harry Braver. Ele diz exatamente isso. Olha, é
Claro que as instituições da formação têm um papel importante na reprodução da força de trabalho, inclusive no sentido de valorizar a força de trabalho de tal forma que ela seja capaz de valorizar o valor com mais eficácia, eficiência e produtividade no mundo do trabalho. Porém, a empresa capitalista, ela forma seus quadros. Ela até pode, ela não prescinde, mas ela até pode prescindir da instituição educacional para isso. Vou dar um exemplo empírico. Os exemplos são sempre ruins, mas vou dar um exemplo empírico. Nossos alunos vão fazer estágio no SESI, no SESC, nas academias de ginástica. Eles, lá na FFD, onde eu venho, o SESI, as academias de ginástica e o SESC formam mais do que a gente. Os alunos chegam lá e falam assim: eu estou bem formado agora, eu aprendi a trabalhar. Tudo que eu aprendi lá, mas não é aprendeu tecnicamente só não, aprendeu ética e politicamente também. O que eles trazem para dentro é terrível, da universidade. Então, esse é o primeiro aspecto que nós precisamos nos debruçar. Eu estou falando nós, eu estou me colocando no caldo, Nós precisamos nos debruçar. Nós precisamos entender melhor as interfaces entre educação e trabalho, para verificar como é que isso se manifesta na relação entre formação profissional, educação física e trabalho. Se não, vejamos. Volta à minha exposição. Hoje, o que configura o mundo do trabalho, entre aspas, da educação física? Não é nem a precarização, é a precarização plus, é o que a gente chama de uberização do mundo do trabalho. Essa coisa de aplicativo, Uber, já estava presente na educação física, só que era o celular. O cara ligava: hoje eu preciso de uma hora de uma avaliação, dá para você vir aqui? Já era o Uber. A gente já fazia Uber antes de aparecer o Uber. Então, o mundo do trabalho, da educação física, é o mundo do trabalho em geral. Restrição de postos de trabalho, flexibilização das relações trabalhistas, precarização do vínculo empregatício. Esse é o mundo do trabalho da educação física. Não dá para a gente se iludir que o aluno vai sair formado e vai entrar na academia e tal. O que se coloca para a nossa área? Estou aproveitando que ninguém mais fez pergunta, mas o que se coloca para a nossa área? Esse é um papo difícil, mas eu insisto há algum tempo em dizer. Nós precisamos fazer um balanço do que nós entendemos, sobre formação ampliada, multifuncionalidade, polivalência e politecnia. Senão a gente corre o risco de formar os nossos estudantes dizendo que a formação é ampliada, mas o que a gente está fazendo é formação flexível, querendo formar o trabalhador multifuncional, aquele que vai se virar no mercado de trabalho. Isso é um risco para a nossa análise e para os nossos currículos. Então, esse aspecto ele é importante da relação entre educação física, entre formação e mundo do trabalho, que a gente se atenta um pouco. Porque senão, vejamos, termina aqui minha reflexão. Em larga medida, nós formulamos projetos de formação em educação física sem fazer uma análise séria e objetiva da inserção dos trabalhadores, da vinculação dos trabalhadores e trabalhadoras da educação física no mercado de trabalho. E a gente faz isso com base simples. A gente vai no CAGED e na RAIS do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que foi extinto, e lá os dados estão presentes por categorias profissionais. A gente consegue identificar quantitativamente aonde estão os trabalhadores da educação física. O professor da Unicamp, o Marcelo Broni, que é da economia, da educação física, mas fez doutorado em educação física, fez um trabalho sobre isso no início dos anos 2000, mas não deu prosseguimento. De lá para cá não vi mais nenhum trabalho sobre isso. E a gente faz pensando, projetando no mundo real do mundo do trabalho, uma ideia de que a formação vai resolver o emprego precário, a uberização do trabalho, etc.
É triste falar isso para os nossos alunos, que ele fica assim, bom, eu vou sair daqui para o desemprego. É triste, mas é real, né? A formação para o desemprego é concreta, é objetiva. Não dá para se esquivar disso. Bom, eu tinha deixado aí em suspenso a possibilidade de fazer uma nova rodada de intervenções, mas eu fui alertado aqui pela comissão organizadora que há alguns compromissos de horários com a instituição que cedeu espaço, enfim, que está sendo parceira nossa na realização do 10º Congosse e 11º Conef. Então, acho que cabe recordar que a abertura deste evento, ela veio no formato de conferência e que há, inclusive, uma prática que eu não concordo muito, de que as conferências não devem abrir nem para uma rodada de conversa, né? Isso tem sido muito comum por aí, mas pelo menos nós conseguimos fazer um pequeno bate-papo que certamente é indicativo do que nos aguarda aí nos outros períodos de trabalho, né? E só a título de recordação, nós teremos mais 2 momentos específicos para discussão em formato de mesas redondas, né, palestras, uma no período da manhã de amanhã e a outra no período da manhã de sábado, além das oficinas amanhã à tarde e algumas rodas de conversa no período noturno. Bom, dito isso, em nome da comissão organizadora, é importante fazer um agradecimento público ao professor Hugo, né, pela disponibilidade de deslocamento, né, de Goiânia até aqui, pelo aceite do convite para tratar de um tema que é absolutamente pertinente a nós, porque impacta a formação e o campo do mundo do trabalho, ou se quisermos de um modo mais específico, a atuação profissional lá na ponta, né? Eu penso que isso tem tudo a ver com o debate das políticas curriculares, que foi um pouco da trajetória que você fez, né? Então, com muita sinceridade, recebo os nossos agradecimentos fraternos de reconhecimento pelo seu esforço por estar aqui. Penso que é pertinente também, não é final de congresso e nem sou o organizador geral, mas penso que é pertinente fazer uma menção ao quanto o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, especialmente pela seção Goiás, né, pela Secretaria de Goiás, tem demonstrado disposição e tem sido parceiras nossas aqui dos cursos de educação física na Regional de Jataí para somar, potencializar e difundir algumas discussões que geralmente ocorrem nos grandes centros, né? Eu penso que essa também é uma menção de agradecimento pela parceria histórica. E, inclusive, nesse momento, cabe destacar que nós temos 2 colegas do corpo docente que participam da equipe diretiva da Secretaria Estadual do CBCE. Então, acho que vale a pena isso. Então, feitas essas considerações, vamos entregar o cheque do professor Hugo alimentar o currículo Lattes, é o único pagamento que nós temos aqui para passar às suas mãos, né? E ao passar, né, cumprimentar também pela palestra, né? Dizer que é um grande prazer estar compartilhando essa mesa com você, né? Primeira vez, como você destacou, mas na trajetória de tentativa de entender o mundo, de discussões e formações, acho que a nossa trajetória já se cruzou várias vezes aí, né? Isso não é precarização, de forma alguma, mas é um trabalho intenso e necessário. Bom, mas então é isso, né? Receba aí o certificado, né, em nome da organização do evento.
E eu pergunto se você quer fazer alguns comentários finais. Quero só agradecer novamente o convite, né, ao CBCE regional, ao CBCE estadual de Goiás, né, em nome da Ângela, e dizer que a gente continua batendo papo aí ao longo do evento. Né. Não vou me despedir porque eu estou na última mesa, então até mais tarde. Um abraço para todo mundo.